Fala, canal Bad Draw na área, chegando aqui para trazer código para você. Esse código aqui você já deve ter visto aí em muitas situações do seu dia a dia. Não sei se você já desejou ele. É uma coisa assim que é interessante saber. Eu vou explicar para você o cenário, mas antes disso eu vou falar para você que eu tenho 3 cursos publicados lá na Udemy, 3 cursos. Os links estão embaixo aí na descrição. Tem um canal lá no canal não, é um grupo no Facebook, chama Corvid Brasil, e a galera se reúne lá para tirar dúvidas. Entra lá também se você não tá lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, é claro, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo e ajuda o canal Bad Draw aqui a ficar grande, bem grande, diferente desse código aqui, ó, que é bem pequenininho. E você vai dar uma olhada aqui, ele tem só 60 linhas, claro, sem contar os espaços. E você vai ver que é bem simples aí da gente estar trabalhando com isso aqui. Vou até tirar 2 linhas aqui agora, tá vendo? E deixa eu te explicar o cenário, tá? Primeiro um preview aqui para você entender. Então eu tenho aqui 3 drop downs, tá? 2 estão desativados e 1 está ativado. Esse botão aqui é só figurativo, tá? Ao selecionar o drop down status, aqui eu vou selecionar na planta, você vê que o drop down tipo ele aparece e ele me mostra tipo apartamento, tá? E se eu selecionar aqui pré-lançamento, ele vai modificar esse drop down e eu tenho aqui compacto e duplex. E se eu selecionar aqui em construção, eu vou ter aqui apartamento novamente. E se eu selecionar pronto para morar, eu vou ter apartamento e duplex. Vou selecionar o duplex, ele vai me liberar o bairro, ó. Vou selecionar o apartamento e o bairro, os bairros, né, foram alterados aqui. Então a gente vai ver como funciona, ó. Vou selecionar aqui novamente, ele desativou o bairro. Ele deixou novamente só o tipo, certo? Então, como que esses drop downs aqui estão nessa relação aqui de dependência de um filtrar o outro? Primeiro de tudo, eu quero dizer para você que existe um banco de dados por trás dessa história. Esse banco de dados é o nosso banco de dados aqui, que está com o nome aqui de lançamentos, ok? E os 3 campos, né? Esse é um banco de dados aqui figurativo, né? Eu usando a palavra figurativo aqui mais uma vez no vídeo. Mas fala de imóveis à venda, né? Fala de imóveis à venda. E leva em consideração esses 3 campos aqui, ó. Os campos bairro, status. Deixa eu só achar eles aqui, porque... E tipo, tá aqui, pronto. Aqui. Status, né? Tipo e bairro, né? Eu não poderia pegar lá o drop down e mandar listar diretamente fazendo conexão via dataset. Não tem nenhum dataset lá na história, tá? Você vê que a palavra pré-lançamento se repete aqui em construção, pré-lançamento, na planta, tá vendo? Ó, tipo, ó. Então eu quero que ao selecionar pré-lançamento, ele só me mostre os tipos que tem pré-lançamento, duplex, compacto e compacto aqui de novo, mas é claro que eu não quero que isso aqui se repita no drop down, preste atenção nisso, tá? Então ao selecionar aqui o status na planta, eu quero que ele logicamente só me mostre o que ele tem na planta. Ó, eu vejo aqui que tem apartamento só na planta, tá vendo? Só tem um, e o bairro é Moema. E assim também para o tipo, quando eu selecionar o tipo duplex do pré-lançamento, é um pré-requisito que ele me mostre só os pré-lançamentos, tá? Que sejam duplex, ok? Então eu acho que você entendeu aí essa lógica. Vamos dar uma olhada lá no código para ver como é que eu configurei isso. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma função que chama popular dropdowns, tá? E essa aqui é a minha função base. Eu vou chamá-la de função base aqui. E ela é chamada aqui ao iniciar o código. Esse bloco onReady, ele, lembre, né, se você não sabe disso, vai saber agora, ele é executado quando a sua página carrega. Tudo que está dentro dessas chaves aqui é executado assim, né, são executados assim que a sua página carrega. Então eu boto dentro do onReady popular dropdown e eu passo aqui 2 parâmetros, né? O parâmetro ele é separado por vírgulas. Então o primeiro parâmetro diz status e o segundo eu passo aqui a drop down status. Esse aqui é o ID, tá? Dessa drop down aqui. Então eu tenho DD status, DD tipo, DD bairro, tá? Eu defini aqui nas propriedades. Claro, lembrando que se você não está vendo aqui essa parte de código, você tem que vir aqui no dev mode e tornar isso aqui on, tá? Isso é
o mais básico aí para você estar tendo aula aqui com Titio Bad Draw. Mas vamos entender de que se trata esses parâmetros aqui. Ah, tá. E o evento que dispara, né, esse parâmetro aqui, nesses drop-downs, é o evento de on-change. Você pode estar acostumado a fazer ele por aqui, ó. Mas eu já deixo alerta aí, ó, né, de que esses eventos de vez em quando aqui no Wix eles andam se desligando sozinho, né? Eu vindo aqui, boto aqui um change, do nada para de funcionar. Então eu aconselho que você venha aqui e faça como eu. Eu estou dizendo que o DD status, né, on change, tá vendo? Passo o event aqui e chamo uma função que está aqui embaixo, que é a seleção de status e a seleção de tipo, tá? Que é o onChange disso aqui. Então eu criei um onChange manual para isso aqui. Vamos entender lá a nossa função popular dropdown aqui, que eu estou chamando de função base. Então ela recebe 3 parâmetros, certo? Não 2. Lá você viu só 2, mas ela recebe 3. Ela recebe a coluna. A coluna é a coluna do banco de dados, ok? Então, coluna do banco de dados, certo? Ela recebe o drop-down, quer dizer, o drop-down que está sendo afetado, tá? Pelo momento ali, né? Você vê que aqui é o primeiro drop-down, eu estou populando ele. Então, popular drop-down, popule com a coluna status, né? Em bom português, o drop-down status, certo? Popule com a coluna status, coluna do banco de dados, drop-down a ser populado, certo? Popule com a coluna do banco de dados, o drop-down X, certo? Passando o seguinte filtro a ser aplicado, certo? O primeiro drop-down, você vê que ele não tem filtro. Tá? Ele não precisa ter o terceiro parâmetro. O segundo e o terceiro tem. Qual o filtro do segundo? O filtro do segundo é que o status deve ser o que eu selecionei ali no status, certo? Então, é por isso que dali em diante deve ter filtro. E o filtro do terceiro é que o status deve ser como o primeiro e o tipo deve ser como o segundo. Então, é assim que funciona e por isso que tem um terceiro parâmetro. Vamos ver como funciona aqui a popular dropdown. Eu crio uma variável, chamo ela de filtro, tá? E eu digo o seguinte, que a variável filter, né, se filtro, que é esse terceiro parâmetro aqui, for do tipo indefinido, tá? Então, que é para ele aplicar o seguinte filtro, xdata.filter is not empty coluna, significa quando a coluna não estiver vazia, para ele retornar alguma coisa, certo? Então, lá naquele primeiro, né, como é undefined, o que ele está fazendo? Ele está retornando todos os registros cuja a coluna que eu estou informando aqui, que é a coluna status, não está vazia. Né? Do contrário, ele aplica o filtro que eu passei aqui. Você vai ver que eu aplico um filtro aqui na seleção de status e na seleção de tipo. Mas não vamos falar disso agora. Vamos manter o foco aqui. Tá? Aqui eu criei uma outra variável que é um array vazio que chama data for dropdown. Ficou drawdown aqui. Faltou o P. Data for dropdown. Você vê que quebrou tudo aqui porque está sendo usado aqui embaixo. Mas é data for dropdown. É um array vazio, tá? E o que eu vou fazer com esse array? Eu vou guardar os dados para depois passar os dados para o meu dropdown, porque o dropdown ele tem um método que ele recebe dados manualmente, que está aqui abaixo. Eu já vou mostrar isso para você. Bom, de posse desse array vazio e dessa estrutura de filtro, eu faço uma leitura do banco usando o aggregate, o xdata.aggregate. O que o aggregate tem de diferente do carry? Ele me permite agrupar, né, a minha coluna, né, que é a coluna status, e não retornar ali valores repetidos. Então eu passo aqui a coluna que eu estou passando, no nosso primeiro caso lá é status. Ó. Então eu digo para ele agrupar status, eu passo isso aqui 2 vezes, porque do contrário a coluna viria com o nome de ID. Então, para eu ter o nome dela como coluna mesmo, eu passo aqui 2 vezes. Group coluna, né? Ascending, isso aqui significa para ela vir em ordem alfabética, né? Então, apartamento vem primeiro do que na planta,
certo? Ascending coluna, tá? É a coluna que eu estou passando aqui, que é um string, certo? String é cadeia de caracteres. Então, estamos em casa. Run, executo essa leitura aqui e coleto esse resultado aqui, dentro dessa promissa aqui. Então, eu tenho aqui result.itens, tá? Como um array. Deixa eu abrir um pouquinho aqui para você ver separada a informação. Isso aqui é o array resultante da minha leitura, certo? E com esse array resultante, eu faço a leitura dele e populo o meu data for dropdown com objetos, tá? E esses objetos guardam a seguinte estrutura: uma chave chamada value e a outra chave chamada label, tá? Então eu boto aqui no value, que é a minha leitura resultante aqui, coluna. Então ele vai pegar os valores que estão aqui na minha coluna status, que ele acabou de ler. Value sendo uma entrada aqui do array e coluna sendo a chave, né? Porque esse retorno aqui também é um retorno de array de objetos, tá? Eu pego value.coluna, que é o valor de status que eu tenho aqui, e passo também para label do dropdown. O dropdown ele vai receber um objeto nesse sentido aqui, ó. Value, né? Value é o valor que o dropdown tem, né, por baixo dos panos ali. O value pode ser, por exemplo, porta, né? Mas o que você vê ali no label do dropdown pode ser ali porta branca de madeira, entendeu? Mas o valor, mas tem que ser um string, lembra que tem que ser um string. Mas o valor é porta, é o que vai ser passado ali no ponto value é porta, né? E o dropdown recebe um array disso aqui, né? Quer dizer, vários itens desse aqui, para formar aquelas seleções ali que a gente vê quando a gente clica na listinha. Então, beleza, eu estruturei o meu data for dropdown, né? E eu disse o seguinte aqui: se data for dropdown.length for igual a 0, né? É para ele fazer nenhuma opção, né? Dificilmente isso acontece, mas está aqui previsto, mas não acontece. Eu tenho aqui o dropdown.options, né? Que é o dropdown que eu recebi ali, né? Que eu estabeleci, que é o dropdown a ser populado. Então o dropdown, né? Que é o dropdown a ser populado, ele recebe em .options esse array que a gente acabou de criar aqui. Então por isso que essa mágica acontece e a gente tem os registros do banco populando o dropdown. Porque se você olhar aqui, ó, eu vou até apagar aqui, tá vendo? O dropdown ele não tem valor nenhum, mas ele recebe lá dos registros de status as coisas que aparecem nele, tá? Aí a gente vai ter a seleção de tipo sendo chamada no onChange tipo, né? onChange tipo, tá até fora da ordem aqui. Deixa eu botar na ordem. Então no onChange tipo eu chamo a seleção tipo, que está aqui embaixo, ó. E o que ela faz? Ela chama a popular dropdown, que é a nossa função base. Ela passa que a coluna do banco é o bairro, que o dropdown a ser populado é o bairro e que o filtro a ser aplicado é o xdata.filter equals, né, tipo, né, que é aquela primeira que a gente seleciona, igual tipo, sim, ainda não cheguei não, fiquei ansioso, O tipo tem que ser igual ao que está selecionado no dropdown tipo, né, que foi selecionado aqui, and, certo? Esse and aqui leva em conta o status que a gente já tinha selecionado, xdata.filter igual status igual a status, valor de status ali, certo? Então, isso aí é que está fazendo com que o segundo dropdown leve em conta o primeiro dropdown. Então, tem uma outra coisa que a gente faz que é ddbairro.enable. O que isso aqui significa? Significa que quando eu seleciono um tipo, ele aciona o meu bairro, certo? Esse aqui já fica selecionado, tá? Se a gente olhar aqui também, vai ter na seleção de status, tá vendo? Eu tenho aqui a seleção de status.
que é a primeira função que a gente usa aqui, significa quando o status é selecionado, né? Algumas coisinhas acontecem. Ele aplica o popular dropdown, né? Popular dropdown. Esse popular dropdown aqui primeiro é só para carregar ali primeiro o status, né? Para ele já vir pré-carregado. Mas a status ela pode ser selecionada em outro momento. Então ela também tem um onChange aqui, né? Que atende ela. A cidade, o bairro aqui não tem, né, evento nenhum para ele. Não tem um onChange bairro, porque nada acontece quando o bairro é selecionado. Poderia já chamar um filtro, mas não faço isso. Então aqui na seleção do status, olha o que acontece. Eu zero o tipo, né? Eu zero o tipo. Eu reseto esse aqui. Vocês viram isso acontecer? Isso aqui acontece. Eu estou aqui, pré-lançamento, né? Aí está aqui, compacto. Se eu selecionar em construção, ele zera aqui. Eu achei que isso fosse interessante de acontecer, né? Então eu zero o tipo. Eu chamo a popular dropdown aqui, ó, passando aqui que a população do dropdown tem que ser a população do tipo. Essa lógica aqui tenta entender que ela é um pouquinho cruzada, olha só. Quando a seleção de status é feita, eu chamo a popular dropdown para o tipo, certo? Para o tipo. E o tipo leva em consideração somente o filtro do status, ok? Então está sendo feito um filtro aqui, levando em consideração somente o status, certo? Assim como a gente, quando seleciona tipo, a gente filtra. Aqui selecionando o tipo, a gente filtra com base no tipo e com base no status. O bairro, né? A gente passa aqui que a coluna é bairro, a gente popula bairro e a gente passa aqui que o filtro deve levar em conta o status e o tipo, os dois anteriores. Então é bem simples aqui, tem uma lógica básica aqui de seleção de status, que eu zero o drop-down de bairro, né? E o drop-down de tipo e desativo o bairro, né? Caso você já tenha selecionado aqui, eu achei essa lógica também pertinente, ó. Se você já tiver selecionado aqui esses dois e voltar a selecionar aqui, ó, eu desativo o bairro, até que você selecione aqui de novo. Então, essa lógica aí acontece e eu acho que não tem mais o que se falar. No fim, o que você vai ter que fazer é aplicar um filtro com base nesses 3 drop-downs aqui. Eu tenho um vídeo aqui no canal que mostra como faz isso, está aparecendo um card aí no alto agora. Eu agradeço a você por ter assistido mais esse vídeo aqui no canal Bad Draw. É molinho. Depois você vai aplicar um filtro com base nessas 3 colunas aqui, usando esses 3 valores, ou se o usuário selecionou um só, ou se o usuário não selecionou nenhum, ou se ele selecionou 2, entendeu? Você vai ter que só criar essa lógica aí. Se ele selecionou um bairro, um drop-down só é valor PAN. Se ele selecionou 2 é valor PAN e valor PAN. Se não, se for 3 é valor PAN e valor PAN e valor PAN, né? Então, é isso, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, tenha aprendido aí essa chamadinha, tá? Eu vou ficando por aqui, até o próximo.